Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Coloquei aqui essa música que eu amo. Deus é bom. O que eu mais gosto de falar. Frase preferida minha. Deus é bom. Ele é bom demais. E essa música é alegre, é uma música gostosa para preparar o seu coração, alegrar o seu coração e preparar para que ele receba a palavra de Deus. Escuta ela, assiste esse vídeo e fala: Tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Todo tempo tu és bom, amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai que nos ama, que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança, que quer o nosso melhor, amém? Uau! Eu me amarro nesse vídeo também, muito engraçado, muito alegre. Assiste ele, amém? Então estamos no dia 313 do projeto Bíblia para Iniciantes. E estamos agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, falando agora sobre oferta. Oferta, vamos falar um pouquinho sobre oferta. Então, Paulo diz, no versículo 1 do capítulo 8, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A graça de Deus é o favor imerecido, é uma recompensa que nós não esperávamos, é o superabundar quando você não estava esperando. As igrejas da Macedônia. Por que Macedônia? As igrejas da Macedônia fizeram uma oferta, Paulo, tanto da Macedônia quanto da Acaia, lá em Romanos 15, 26, se você for lá, você vai perceber que Paulo organizou uma oferta aos necessitados de Jerusalém, que estavam passando muita necessidade, pobres realmente que estavam passando muitas necessidades em Jerusalém, e tanto a Macedônia quanto a Acaia levantaram uma oferta generosa. E a Macedônia, as pessoas da Macedônia não tinham condições de fazer isso, mas mesmo assim fizeram. Então isso tocou o coração de Paulo e com certeza o coração de Deus, e ele está dando aqui como um exemplo, como uma referência, né? Ele fala, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, lá na Macedônia, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza que eles passavam lá na Macedônia. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Uau! Olha que incrível. Eu adoro quando ouço essa palavra aqui, quando eu leio essa palavra superabundância. Superabundou. Uau! É até um hashtag que eu tenho, né, que eu tenho usado muito, superabundância, superabundante. E na pobreza deles, na tribulação deles, se manifestou abundância de alegria e superabundou em grande riqueza na generosidade deles. Porque eles, versículo 3, testemunho eu, Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários para com os de Jerusalém, os pobres de Jerusalém, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem na assistência ao santo. Eles pediram para participar, porque Paulo via que eles eram, que eles estavam numa situação difícil financeira, mas eles pediram, não, nós queremos participar. Isso realmente quebrantou o coração de Paulo e com certeza de Deus também. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor
e depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça em vós. Então, Paulo está dizendo que falou para Tito incentivar os coríntios, porque os coríntios tinham, inclusive, mais posses do que os da Macedônia, que completasse essa graça entre eles, que eles realmente fizessem isso de coração. Como, porém, versículo 7, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, aqui a palavra novamente, superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em todo amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O que Paulo está dizendo assim aqui? Que lá em Coríntios já havia uma superabundância o quê? De fé, uma superabundância na palavra, no saber, no amor. Então, que também superabundasse, que também abundasse essa graça, esse privilégio de doar, de ofertar. Então ele estava incentivando Tito, que Tito estava com eles nesse momento, pedindo a Tito que explicasse para eles o quão importante seria também participar disso. Né? Porque eles tinham a intenção de participar, mas ainda não tinham feito isso realmente, não tinha concretizado isso ainda. E aí no versículo 8 diz, não vos falo na forma de mandamento. Ele não é uma obrigação. A oferta não é uma obrigação, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, do amor deles, de Coríntios. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Então, eles têm o querer dentro do coração. Então, que eles pudessem fazer isso como uma prática. Completai agora, diz ele no versículo 11, a boa obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim como vocês prontamente quiseram, assim leveis a termo, ou seja, assim que vocês concluam, segundo as vossas posses, que vocês possam concluir isso que vocês tiveram no coração, de querer, prontamente vocês quiseram participar, então concluam isso, levem a termo segundo as vossas posses, não acima das vossas posses, mas segundo elas. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, ele está dizendo aqui que vai ser algo que vai ser justo. Se você tem, dá segundo o que você tem, conforme a sua boa vontade, e não mais do que você tem. Não precisa, mas ele deu o exemplo da Macedônia, que muitos ali fizeram segundo o que eles não tinham, fazendo até acima da possibilidade deles. Mas não é isso que Paulo quer, não é isso que Paulo está falando, que você dê segundo aquilo que você tem. Lógico, se você dá segundo aquilo que você não tem, uau, é mais forte ainda isso. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? E no versículo 13 diz, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, não, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles no futuro venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E ele está se referindo aqui a Êxodos, capítulo 16, versículo 18, esse trecho, onde o povo no deserto colhia, aqueles que colhiam muito não tinham excesso, não tinham demais, e o que colhia pouco não tinha falta, que era o maná,
né? Isso falando sobre uma fase. Então existe fase nas nossas vidas, existe fase na vida da igreja, onde é necessário isso. É necessário um ajudar o outro. Às vezes um está passando por um deserto, então ajuda nessa fase, porque lá na frente ele vai colher tanto, ele vai chegar em Canaã, que vai ter tanto em abundância, que vai suprir a fase do deserto de outro também. E Paulo, ele não quer com isso falar que essa divisão igualitária de propriedades, não é isso que Paulo está querendo pregar aqui, muito pelo contrário. Ele tem exemplos lá na frente, lá em 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 10, também lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 23, ele fala da importância do cristão trabalhar e trabalhar com excelência. E trabalhar com excelência, que nós cristãos, o cristão tem que ser aquele que trabalha mesmo, que trabalha com excelência, que trabalha com alegria, que é um exemplo aonde ele está. Assim como Daniel, né, foi um exemplo de excelência na época lá no Antigo Testamento, onde as pessoas olham e falam: uau, essa pessoa aqui é diferente. Então você, como cristão, e se você está nesse caminho de se tornar um cristão de verdade, seja referência em tudo o que você fizer. E quando você tiver oportunidade de semear, semeie de coração. Amém? Então é isso. Cultive esse hábito de ofertar, de semear. E você, com essa generosidade, você vai tocar o coração de Deus. E Deus vai dar muitas vezes mais para você. Amém? Um beijo no coração. Que Deus te abençoe.